GYC Talks, muito mais que um bate-papo, um encontro com a verdade. E hoje a gente está aqui com o Léo, com o Leonardo, que a gente vai falar sobre o quadro profético dos últimos dias. Esse é um tema muito importante, eu tenho certeza de que vai ser muito especial. Então aproveita, já compartilha, dá o like pro YouTube e fala assim, nossa, esse conteúdo é especial, vou mandar para todo mundo, tá bom? Então, antes da gente começar 1000%, queria que os nossos convidados especiais e o participante, que é o Tássio, se apresentem aqui. Léo, fica à vontade, pode se apresentar e depois o Tássio se apresenta. Olá pessoal, tudo bem? A bênção, né? Fazer parte aí dessa bênção do GYC Talks. O meu nome é Leonardo, né? Mais assim, conhecido por Léo. E Deus tem dado a bênção de nós estarmos fazendo parte do Ministério Restauradores de Brechas. Eu, esposa e os meus filhos, né? Nesses anos, a gente leva muitas coisas sobre a Bíblia, né? De uma forma que a gente prega, toca, canta, né? Então, seria isso. Ai, muito bom. Ah, Tássio, só um minutinho. Antes, eu lembrei que a gente está no congresso da GYC 2024, então para você que está aí no futuro, não esquece de assistir os seminários aqui do Léo. Tem sido uma bênção, viu? Isso, depois vai lá na playlist e confere tudinho. Gente, esse congresso está bom demais, realmente. E como a Elisa já falou, meu nome é Tássio. E a gente está aqui reunido, né, para estudar um assunto muito especial, para conversar aqui junto com vocês, né? E antes da gente começar, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção do Espírito Santo sobre nós. Então, oremos. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nós estamos aqui reunidos para estudar um pouco sobre as profecias do tempo do fim. Ilumina nossa mente, dá-nos do Teu Espírito Santo e que Tu venha falar profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Léo, então a gente vai falar um pouco de profecia, né? De tempo do fim. E para começar, eu queria perguntar assim, de acordo com a profecia, a gente tem muitas datas, né, nas profecias, tem muitas coisas que vão acontecer, que já aconteceram, que a gente escuta, mas dentro disso tudo, em que ponto a gente está? Onde a gente se encontra? Pergunta, não muito fácil, mas boa. Bom, nós temos na Bíblia vários versos, tá, que citam o tempo do fim. Mas nós temos sequências na Bíblia especiais que a gente chama de porções escatológicas, né? Exemplo, Mateus 24, né? Um exemplo bom. Marcos 13, Lucas 21. E o que eu queria falar um pouco aqui seria Daniel 2. Daniel 2, vocês sabem bem, né? O rei tem um sonho com uma estátua. E ali nós vemos que cada parte dela representa um reino. E nós estamos exatamente nos 10 dedos ali, um pouco antes da vinda de Cristo, que é ali representado pela pedra que desce do céu. Ela é cortada, né? Diz o texto que sem auxílio de mãos. Nós temos também Daniel 7, Daniel 8 e um livro que traça bem isso, é o livro de Apocalipse. Eu queria desde já recomendar para todos ler esse livro aqui, fantástico. Eu já li, reli, e é um livro que não tem fim. É o livro Eventos Finais da Ellen White, né? E esse livro aqui, ele traça então os eventos do fim. E esse livro diz que os dois livros principais para o tempo do fim seria o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. Esses dois livros, eles se encaixam, porque no final de um livro, Deus fala assim, Daniel, sela o livro, porque ele vai ser para o tempo do fim. Mas no livro de Apocalipse, Deus fala, João, não cele esse livro. Entende? Então ali é fechado e posteriormente ele é aberto. Então, de forma mais clara ali, nós estamos nos 10 dedos, segundo, né, Daniel 2, e nós também estamos ali na 7ª igreja. João, ele escreve 7 cartas, e cada carta representa um período da igreja cristã, e nós estamos na 7ª, e estamos exatamente numa parte assim, importantíssima, porque na 7ª carta, Deus fala assim, vocês não sabem que vocês são pobres, cegos e nus. E nós estamos nessa fase, nós não sabemos o quão pobres,
miseráveis, cegos e nus nós somos. E é por isso que o GYC 2024 ele traz como título Cristo, Justiça Nossa. Quando nós entendermos que somente Cristo é o padrão, nós vamos entender quão pobres, cegos e nus somos. Então nós estamos, biblicamente em cima disso, e também nós estamos esperando e trabalhando pelo reavivamento e pela reforma que vai trazer a chuva serôdia, que produzirá o alto clamor, e aí o mundo vai ser inundado com a glória do anjo de Apocalipse 18, e aí sim vai vir o decreto dominical, e aí perseguição, e aí a porta da graça se fecha, e aí começa as 7 pragas, e aí vem o decreto de morte, e aí Cristo volta. Então basicamente seria isso. E Léo, pelo que tu falou, isso não está muito distante de acontecer, porque depois dos pés não tem outro metal. Exatamente. Não tem 8ª igreja. Isso. Então a Perfeito. gente realmente está no fim da história. A gente tem que se Exatamente. preparar para receber esse espírito, porque a gente vê que o que vai acontecer, a próxima cena é justamente essa, né? Mas se a gente não se Exatamente. preparar, ele não vai vir. Exatamente. No livro de Zacarias, capítulo 10, verso 1, a Bíblia fala assim: pedi chuva serôdia no tempo dela. Nós estamos no tempo dela. Você vê que esse texto foi feito há muitos anos, atrás, só que agora se aplica ao nosso tempo. Ellen White, no livro Evangelismo, página 701, ela diz assim, que a igreja espera a chuva serôdia para um certo tempo, mas é privilégio dela tê-la agora. Então foi muito bem dito aí, nós estamos nos preparando para essa chuva. Muito bom. E assim, então a gente entende o que vai acontecer para os próximos passos e assim, beleza. Mas para quem está em casa, como saber tudo isso vai impactar na vida dessa pessoa? Deveria impactar? Ou, não, isso vai acontecer, deixa para a próxima geração. Ou, não, tá tudo bem, deixa eu seguir minha vida como tá. Como é que funciona essa questão? Tem uma outra sequência que pouco é dito, que é a sequência das 7 festas judaicas. Essas 7 festas, elas me impressionam, porque elas eram ali feitas ali, quando você pega o livro de Levítico, capítulo 23, Deus ali traça essas 7 festas. Tinham mais festas, mas em sequência essas 7 festas. E essas 7 festas, elas representavam a obra de Cristo nessa terra pelo homem. Por isso que a primeira festa era qual? A Páscoa. E Cristo veio ser o Cordeiro Pascual, segundo Paulo, Coríntios 15. Só que a maioria dos evangélicos param na Páscoa, e nós não entendemos que essas 7 festas foram dadas à toa, e nós seguimos nas festas, Páscoas, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas e Yom Kippur. E nós estamos na 6ª festa, nós estamos no Yom Kippur, e nesse dia talvez você não saiba, mas nesse dia o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santíssimo, para julgar e expiar todos os pecados do ano inteiro do seu povo. E era somente nesse dia que o povo tinha certeza que Deus havia os perdoado e dado nova chance. Após 1844, nós, adventistas, cremos que Cristo entrou no Santíssimo, segundo Apocalipse 11, versículo 19. Que é justamente o momento que a gente começa a ser Laodiceia também. Exatamente, passa para essa 7ª fase. E o mais importante em cima do que você disse, é que no Yom Kippur de Israel, eles ficavam de jejum o dia todo. Eles não trabalhavam, eles ficavam em contrição, eles ficavam só ouvindo o barulho da campainha que estava nas vestes do sumo sacerdote. Pela fé, eles acompanhavam com esse som o ministério dele lá dentro. E hoje nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Também pela fé não vemos, mas entendemos pelo som da palavra de Deus que Cristo está ali, e nós deveríamos estar como? Em contrição. Quando você estuda essa festa, diz que quem não afligisse a sua alma nesse tempo seria extirpado do povo.
Então Deus nos chama, nesse tempo, a afligirmos a nossa O alma. autoexame, né? O autoexame, a mudarmos o nosso estilo de vida, não para nos acharmos melhores, mas exatamente porque entendemos que somos os piores e precisamos do Espírito Santo. Cristo bate a porta de Laodiceia. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? Jesus bate a porta, ruim ou bom? Vendo Apocalipse 3:22, eu entendo que isso é positivo, porque ele fala que eu estou à porta do seu coração, e se você abrir, eu vou cear com você. Então, o desejo de Deus é realmente restaurar tudo isso e tirar aquela questão que a gente fala, né? Você é pobre, cego e nu, mas ele vai dar o manto de justiça. Ele quer mudar. Querida, muito bom. Você acha que é bom ou é ruim? Eu acho que é bom, mas o ato dele estar batendo também é uma repreensão, porque quer dizer que ele está fora. Vocês dois estão certos. Os dois se completam. O sim e o não. Boa, parceiro, dói. Porque é bom, porque ele quer entrar, mas é ruim porque ele está fora. Você já pensou de uma igreja que tem luz acumulada, Jesus estar do lado de fora? Exato. Então, o estudo bíblico do que a gente chama de escatologia, que é o estudo no tempo do fim, ele deve nos levar à reflexão e estar, esperto. Ali diz Romanos 13:11, e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aí ele fala, já vem a noite, o dia já passa e está vindo a noite. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Então, aqui a gente vê um contraste de como o povo de Israel se portava no dia da expiação do Yom Kippur e qual é o nosso estado atual de Laodiceia. A gente está totalmente, digamos assim, fora do que Deus espera de nós. Exatamente. E aí acho que entra o que o senhor falou sobre a reforma que a gente precisa, sabe? Como indivíduo, como povo, como igreja, né? É isso mesmo, Tássio. Para alcançar esse ideal de Deus. E como até a Exatamente. irmã White comenta, no livro, acho que é o verdadeiro reavivamento. Enfim, exatamente sobre essa questão. O reavivamento, ele vai vir com a reforma. E a gente não pode, no tempo de hoje, separar uma coisa da outra, Perfeito, querida. Porque quando a gente separa, nós caímos em extremos. Por exemplo, quando você pega ali, muitos acham que Cristo ainda não veio por causa que não saiu decreto ou outros pontos. Mas a Bíblia diz que Cristo ainda não veio. Tem vários pontos, tá? Se você assistir a palestra que se chama O Chamado da Noiva, número 1, você vai ver lá uma sequência de versos ali, que dizem... Mas fica a dica para você já assistir os outros também, porque se o um vai ser bom, os outros melhor ainda. Só que um dos versos ali, eu gosto muito dele, que é Apocalipse 7:2, onde diz que o Senhor manda os anjos segurarem os 4 ventos, e vento na Bíblia é símbolo de guerras, de lutas. Deus pede para que o povo ali, para que os anjos segurem os 4 ventos até que o povo seja selado. Então há uma obra de selamento em andamento, e quando essa obra finalizar, aí a obra vai seguir em frente. Então está em nossas mãos, ao aceitar a Cristo e fazer a sua obra, apressar a vinda de Cristo. Uma vez uma senhora estava dando palestra no Cevisa e uma senhora falou assim: vocês adventistas dizem que nós temos que apressar a vinda de Cristo. Da onde vocês tiram isso? Jesus vai vir quando Ele quer. Eu falei: querida, a gente tira da Bíblia. 2 Pedro 3:12 diz que nós temos que apressar. E ela falou assim: a Bíblia fala isso? Eu falei: fala. E nós cremos no que a Bíblia fala, entende? Existem profecias na Bíblia que elas são condicionais. E Ellen White, nesse livro aqui, Eventos Finais, se eu não me engano, capítulo 4, ela diz que Cristo poderia ter vindo, mas não veio. Muito forte. E ela compara com Israel, 40 anos no deserto. E ela diz que Israel poderia ter entrado bem antes, mas não entrou. Por quê? Pela incredulidade, mundanidade, falta de consagração e contenda. E ela diz que esses mesmos pecados têm detido
o povo de Deus, de herdar a Canaã celeste. Então, queridos, o estudar o tempo do fim é pedir a Deus que nos desperte. Tem que haver um despertamento. Para quê? Para ser humilde. Laodiceia é orgulhosa. E se eu estou dentro dela hoje, eu também sou. Entende? Pesado. Eu preciso mudar isso. Léo, então, isso é uma mensagem forte, sabe? É um tapa. É. Eu diria que é um tapa. E é uma mensagem urgente, porque o tempo é curto. Exato. Como a gente pode compartilhar isso com as pessoas, sabe? Como a gente pode fazer um trabalho rápido e bem feito? Despertar elas. Ótima pergunta. Quando você estuda as profecias bíblicas de uma forma assim sequencial, você percebe que uma das primeiras dadas na Bíblia, cronologicamente falando, foi Daniel 2. E é interessante, quando você estuda Daniel 7, você percebe que Deus pega os pontos de Daniel 2, repete eles com outros símbolos e amplia. Isso para nós serve como evangelismo. Você não pode vomitar toda a sequência do tempo do fim. Você tem que ir com calma. Se você pega alguém dentro de uma sala que está, sei lá, há anos sem luz, e você expõe ela a uma grande luz, ela pode ficar até cega. Então você tem que expor ela com calma. Luz sobre luz. Cristo falou assim: eu tenho muito para vos falar, mas vocês não podem suportar. Então, se você quer atingir alguém de fora com esse tema, comece e fala assim, ó: nossa, como as coisas não estão fáceis, né? O mundo parece que passa por mais guerras, por mais mortes. Aí a pessoa fala: é mesmo, né? Aí você vai falar assim: você sabia que a Bíblia já fala disso faz tempo? Aí a pessoa: sério? Jesus Cristo disse isso há muito tempo. Aí você pode pegar ela como Mateus 24, acho que é o verso 12, que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aí você fala: você acha que o amor está se esfriando no mundo? A pessoa fala: claro, porque o aumento da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? A pessoa: não, é pecado. Você sabe o que é pecado? Não, é a transgressão da lei. Você quer conhecer a lei? E você vai indo. Eu achei perfeito, eu adorei. E você vai indo, e depois da lei você fala assim: o homem pecou contra essa lei. Ele precisa de quem? De Cristo, da cruz. Então você dá uma volta e leva ele até a cruz, e da cruz volta para a lei, e da lei até a cruz, e você, é assim. Gente, adotou o resuminho? Muito bom. Amém, louvado seja Deus. Muito bom. E assim, a gente entende todas essas questões, como a gente estava conversando, é pesado, eu falo até um tapa no sentido que eu acredito que todas as coisas são boas para a gente aprender. Então o tapa é bom porque faz a gente crescer, nesse aspecto que eu quero dizer. E entendendo tudo isso que acontece, como a gente pode se preparar? Mas aí, além de se preparar, não pensando no preparo que, eu vou me preparar porque eu quero as ruas de ouro, mar de cristal, ou porque eu quero me preparar porque eu tenho medo. Assim, como eu posso realmente me preparar? Não por causa das coisas externas, ou por causa do que eu quero ter no céu, tipo a rua de ouro e a minha mansão no alto do monte, sabe? Como eu posso me preparar realmente para eu me encontrar com Cristo? Em João 17, verso 3, o apóstolo João, ele declara ali uma frase do próprio Cristo, que Cristo fala assim, ó: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Cristo. Se você quer se preparar, você vai ter que ter um conhecimento prático da vida de Cristo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu levasse o meu filho em um médico, o médico, fisiologicamente falando, conhece mais o meu filho, conhece o corpo dele, conhece os sistemas que estão ali dentro dele. Mas quem conhece a personalidade, os gostos, os desgostos do meu filho, sou eu que passo o tempo com ele. E é importante conhecer tanto uma coisa quanto outra. Então nós temos que conhecer Cristo, não somente como médicos, a gente sabe isso, sabe aquilo, mas conhecer como amigos, criar vínculo com Cristo. E quando você conhece a Cristo, você vai entender o poder desse livro aqui, a Bíblia. Você vai entender que esse livro, Bíblia, ele leva
para esses livros aqui. E dessa forma, você vai conhecer a Cristo e Ele vai te transformar, segundo a Bíblia fala em 2 Coríntios 3:18. Ali diz que nós somos transformados pela contemplação, por aquilo que nós contemplamos, e de glória em glória. E é interessante ressaltar que em 1995 foi descoberto os neurônios espelho, que é uma capacidade neuronal de nós assistirmos a algo e sermos transformados. E o apóstolo Paulo, quando ele usa esse texto de contemplar a Cristo, ele fala assim, como por espelho. Que incrível! Não é lindo isso? Uhum. É lindo isso. Então, a Bíblia, queridos, está à frente da ciência, anos-luz. A gente poderia fazer um outro de White Talks, né? Podemos fazer um só online, falando de saúde completa. O que a Bíblia fala, a Bíblia está à frente da ciência, anos-luz. E a Bíblia disse, se você quer se preparar para morar no céu, você tem que ter um vínculo e um relacionamento íntimo com o dono desse céu. Perfeito. Amém. Deus seja louvado. Léo, você pode fazer... Tem alguma coisa que você acha que é importante também que a gente não comentou aqui? Se você fala assim, não, essa pessoa não pode ir embora sem saber disso. Tem algum recado especial? Não, eu acho que a gente falou tudo mesmo. Eu recomendo ler esses livros mesmo. A Bíblia, tá bom? E o livro Eventos Finais. Tem na CPB. Exatamente. Esses dois livros aí já acho que tem, pelo menos sobre esse tema. Sim. Né? Resume tudo. E também o Grande Conflito, tá? Talvez esses três. Perfeito. Você pode fazer uma oração para a gente finalizar? Posso sim. Vamos então orar? Querido Deus, nós somos muito gratos a Ti porque vimos, Pai, nesse bate-papo a importância de nós nos prepararmos para o tempo do fim, Pai. Por favor, Senhor, guarda nós aqui também, quem está vendo agora, Pai, esse vídeo. Desperta, Pai, por favor, que possamos cumprir Romanos 13:11, que diz, e digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Léo, novamente, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Tássio, amigo, parceiro, muito bom ter você Eu aqui que também, agradeço, viu? rapaz, foi bom demais. Foi muito bom. E você que está em casa, gostou? Viu? Ia ser muito bom, não é? Obrigado, pessoal. Não esquece, a gente vai, quem sabe, mais pra frente, fazer um de saúde com o Léo. Então fica o convite já ao vivaço. Se você quer, comenta aqui embaixo, eu quero. E que a gente realmente possa entender que a gente vive nesse período, a gente está no dedinho, assim, da estátua de Nabucodonosor. Exatamente. Mas que a gente possa se apegar a Cristo e almejar o céu. Mas não por causa do que o céu tem a nos oferecer, mas por causa daquele que tanto nos amou, que deu sua vida para que a gente pudesse viver com ele para sempre. Amém. Até o próximo White Talks, que é muito mais que um bate-papo, mas sim um encontro com a verdade.